Você já teve a sensação de ter a sua consciência expandida, né? Uma experiência aí de transcendência onde a sua lucidez fica aumentada, né? Para além da sua percepção normal? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, né? Estamos aqui com o Rodrigo Marchioli, um pesquisador dessas expansões de consciência, de cosmoconsciência. E estamos aqui no ConsciencioCast, seja bem-vindo novamente. Uma configuração, né, não muito habitual, né? Meu nome é Gabriel Pontieri, hoje eu vou ser o host, e aqui como co-host está Alexandre Pereira. Então, como convidado, mais uma vez, né, o voluntário da ACIP, né, o Rodrigo Marchioli. E lembrando, novamente, que esse ConsciencioCast, né, esse podcast é um projeto da ACIP, né, um projeto da instituição ACIP que estuda a conscienciologia. Então, Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, né? Obrigado, Gabriel, obrigado, Alexandre, obrigado a todos que estão aí no programa. Prazer estar aqui e hoje a gente vai falar, como você comentou, expansão de consciência, cosmoconsciência, o que mais tiver a fim de falar, a gente vai falar também. Acho que bem aberto, né, o tema hoje, mas acho que esse é o principal tema que eu tenho pesquisado, então acho que eu posso contribuir mais dentro dessa temática. Legal. E assim, Rodrigo, eu sei que você é um pesquisador, né, sobre isso, então, como pesquisador, você lê muito, estuda, busca isso na literatura, né, e tal. Só que eu queria já começar aqui com uma pergunta sobre sua experiência pessoal. Sim. Você já teve alguma experiência de expansão de consciência? Então, Gabriel, olha, você foi generoso comigo, porque falou que eu sou um pesquisador, eu leio muito. Eu acho que eu não leio tanto assim. Eu sou um cara mais de vivenciar mesmo as coisas. E eu comecei a ter contato com a Conscienciologia, acho que eu vou dar um passinho para trás para responder a sua pergunta. Mas eu cheguei na Conscienciologia, por exemplo, a partir de experiências que eu tive. Experiências de sair do corpo, de ter projeção, de me ver deitado na cama e querer entender o que que era aquilo. Com a cosmoconsciência foi a mesma coisa. Eu tive uma vivência, um determinado dia, que foi muito impactante para mim. Eu fiquei assim bem impactado realmente com o que tinha acontecido ali naquele momento. E aí eu fui pesquisar, querer saber o que que era, e aí eu vi que tinha muito a ver com a cosmoconsciência. Eu tinha essa suspeita assim que eu, vamos dizer assim, voltei a minha lucidez, a minha atenção para essa dimensão, para aqui, para o físico, né, para o meu corpo. E aí eu tinha essa suspeita de que tinha acontecido uma cosmoconsciência, e aí eu fui pesquisar e eu vi que tinha muita coisa a ver. E eu estou lembrando aqui agora também, você fez essa pergunta, eu acho que até uma coisa que a gente pode até discutir, que eu não sei responder direito essa pergunta também. Mas assim, uma pergunta que poderia ser feita: ah, mas você foi ver sobre a cosmoconsciência e aí você tentou encaixar o que você vivenciou para que fosse uma cosmoconsciência ou realmente foi uma cosmoconsciência? De fato, você não tentou fazer um encaixe, né? A partir de conceitos que já existiam. Então, assim, naquele momento eu não tinha conhecimento, como você falou, né? Que eu pesquiso e tudo mais, mas eu nunca tinha lido sobre Isso cosmoconsciência. faz quanto tempo, mais ou menos? Isso faz 9 anos. Foi em Você 2000, era, você 2013. era jovem, assim, né? Era, relativamente jovem, né? Tinha 24 para 25 anos na época. E eu nunca tinha estudado. E foi a mesma coisa quando eu me projetei assim pela primeira vez com mais lucidez, que eu me vi deitado na cama. Eu nunca tinha ouvido falar de projeção, Experiência fora do corpo. experiência fora do corpo, não tinha ninguém na minha família que tinha tocado nesse assunto comigo. E com a cosmoconsciência foi a mesma coisa. Então, é, comigo as coisas elas acontecem. Claro que a projeção foi mais espontânea, a cosmoconsciência nem tanto, porque eu já conhecia a conscienciologia, mas não conhecia a cosmoconsciência. Mas eu sou muito mais assim, que a gente fala muito na conscienciologia, né? Que os fatos orientam a pesquisa. Então as coisas acontecem, e aí a partir desses acontecimentos eu vou pesquisar. Então, se você me perguntar assim, ah, Rodrigo, você é um grande conhecedor da literatura de cosmoconsciência? Eu diria que não, nem tanto. Não conheço tanto assim.
Até porque não tem muita coisa. Esse é um Uhum. ponto também interessante dentro desse assunto, que, pelo que eu pesquisei, é claro que eu também sou uma pessoa que pesquiso as coisas, mas eu tenho uma vida à parte dessas pesquisas, então não tenho tanto tempo para fazer a pesquisa, mas do que eu pesquisei, você vê na história que as pessoas que se dizem ter vivenciado a cosmoconsciência, é muito, assim, tem vários buracos ao longo da história. Não existe uma continuidade de que teve uma pessoa que começou a estudar e a partir dali várias pessoas Como a gente tem com foram, outros como a tipos de gente estudo, tem, né, tal. exatamente, sei lá, se a gente pegar aí filosofia, por exemplo, Uhum. teve lá um início e isso nunca parou ao longo da história. Se a gente pegar, sei lá, qualquer outro assunto, a história natural, que hoje não se chama É, mais foi história tipo natural. fenômeno geral, por exemplo, É, hipnose. Você sabe onde, né, começou o estudo, e tem uma linha sim, contínua e tal. Então, acho que várias outras coisas de fenômeno, é. a cosmoconsciência não se aplica Isso nesses. só foi feito assim de realmente traçar uma linha do tempo da cosmoconsciência no começo do século XX. Até então eram pessoas que tinham supostamente vivenciado isso e relataram à sua maneira, com as limitações do seu tempo também, esse fenômeno, e que num determinado momento, começo do século XX, teve uma pessoa que foi lá e pegou e reuniu esses relatos. Esse é o Richard Buck, né? Richard Buck. É, Buck. Richard Maurice Buck. É o que hoje é considerado Ele que é o que cunhou esse termo, né? Se eu não me cunhou esse engano. termo, não cosmoconsciência, mas Consciência consciência cósmica. cósmica. Cosmoconsciência é o termo cunhado pelo Valdo, Uhum. Na mas Conscienciologia já. na Conscienciologia, sim, Valdo Vieira, né, o propositor da Conscienciologia, e que bebeu muito da fonte do Book, Uhum. muito. Tá na literatura, provavelmente, né? Do Projeciologia, né? Dos Sim, sim, escritos do sim, Walter, sim, né? tá na literatura. E a própria definição, se você pegar, por exemplo, a primeira definição que o Valdo apresenta de cosmoconsciência no Projeciologia, quase um copia e cola do Book. Uhum. Ele dá uma leve adaptada, mas é praticamente a mesma coisa que o Book fala, né? Agora, qual foi esse estudo propriamente dito do Book? Ele, tipo, teve uma experiência ou ele estudou pessoas que tiveram experiência? Ou ambos? Ele teve a experiência também, Uhum. mas aí é que tá, né? Porque existe um elemento que não se considera ou não é falado explicitamente nesse tema da cosmoconsciência e que muitas pessoas se enganam achando que tiveram cosmoconsciência, mas eu acredito que não tiveram, talvez tiveram uma expansão de consciência, que é o fator projetabilidade, saída do corpo. Saída do corpo. O book, por É exemplo, um tipo de projeção. é um tipo de E você projeção. fala pra gente o que é a cosmoconsciência, propriamente dito? Tá. A cosmoconsciência, então começa por aí, né? É Uhum. uma saída da consciência do corpo físico, é uma projeção da consciência para além do corpo físico. Só que, vamos dizer assim, bem simploriamente, tem dois níveis de projeção da consciência. Uma que é a projeção, eu estou falando de projeções totais também, pode ter projeções parciais, Parcial. né? Mas vamos falar de projeções que há a projeção total da consciência para fora do corpo físico. Então vamos dizer que tem uma mais comum, que é o que a gente fala que é uma projeção que a maioria das pessoas tem, quando as pessoas dormem, elas saem do corpo, elas podem acessar com lucidez ou não essa dimensão extrafísica. Então isso aí é que todo mundo tem quando dorme e tem essa projeção, com lucidez ou não. Esse é o grande problema e um outro problema também é lembrar, né? Então você sai do corpo todo dia quando você dorme, mas a gente não tem lucidez, geralmente, ou não lembra, né? Então isso todo mundo tem. Agora, a cosmoconsciência é quando você tem uma projeção da projeção, vamos dizer assim. Você está projetado nessa dimensão que todo mundo se projeta quando dorme, mas você tem uma projeção a partir dali, uma nova projeção. E aí você passa a se manifestar numa outra dimensão. É a dimensão da Mental, dimensão, né? é a dimensão mental, exatamente.
Então você tira, digamos que a sua mente pura sai, né, É, dessa segunda projeção. sim, Uma ali, dimensão mais sutil, que é a dimensão mental. dimensão mais sutil, mais sofisticada. E eu acho que o grande elemento que realmente demarca essa diferença de dimensão é o fator tempo. O problema do tempo Nessa dimensão. nessa dimensão. Porque a dimensão física a gente está totalmente sujeito à questão do tempo. Nós somos escravos do Desde que a tempo gente aqui. nasce, a gente está condicionado ao tempo. É o primeiro Exatamente. condicionamento que todo mundo que nasce na É o intrafisicalidade. grande condicionamento. É o condicionamento orgânico do nosso corpo físico e psicológico. Então a gente vai sofrer com esse condicionamento do momento que a gente nasce ao momento que a gente morre. Na dimensão extrafísica, nessa mais comum, vamos dizer assim, existe uma influência menor do tempo, porque não tem a parte orgânica, mas tem a parte psicológica. Então existe um tempo psicológico que ele ainda se dá de uma maneira muito forte ali, né, na dimensão extrafísica. Mas quando a gente está nessa dimensão mental, esse fator tempo ele some. Atemporal. Tempo puro. É uma temporalidade. É uma vivência de rompimento completo dessa força do tempo, Isso dessa. é difícil, né? A gente aqui. Isso é difícil, Você consegue entender, mas é porque a difícil gente de. não é feito para entender essas realidades que transcendem o tempo. A nossa constituição psico-orgânica, ela não é feita, nós não somos feitos para entender isso. O cérebro, o O corpo cérebro não biológico, permite, a psicologia não permite, o meio não permite. Tudo é feito para a gente viver dentro de uma caixinha de temporal, de causalidade. causalidade. Exato, esse é um ponto, essa é uma palavra importante que você falou, porque quando a gente entra nessa dimensão mental, aí já não é essa causalidade assim linear, né? Aí já entra uma coisa mais difícil que é a sincronicidade. Aí você já começa a entrar nessa rede de fenômenos mais complexos que a gente Eles não se relacionam por causalidade, não se relacionam por mas por causalidade. significado. É isso, né? É Por sincronicidade. formas, por causalidade, pela lógica. Esses instrumentos que nós utilizamos aqui nessa dimensão, que são os instrumentos, vamos dizer assim, da ciência, né? A ciência, ela se rege, ou ela consegue se estabelecer dentro de uma realidade causal, né? Então, tal coisa acontece porque existe uma causa, eu consigo estabelecer um vínculo, né, um nexo entre esses dois acontecimentos. Mas dentro dessa realidade, que dentro da conscienciologia nós entendemos que é a realidade da própria consciência, já não funciona dessa maneira. Agora tem um ponto que eu queria só. Quando você teve essa experiência, quando você estudou, é muito relatado que na cosmoconsciência, ou nessa expansão, a pessoa se sente unida com o universo. Você teve algo nesse sentido ou foi algo, uma sensação? Qual foi a sensação? Foi algo mais íntimo ou foi de união com o todo? Como é que foi? Tem isso, né? Tem essa sensação de você se sentir bem integrado à realidade que você percebe. Tem até uma hipótese que o professor de Conscienciologia, o professor Ulisses, né? Que ele trabalha, que é a hipótese do intelecto convergente. Para tentar explicar isso, porque a gente sente isso. Existe essa sensação de integração. Você se sente parte da realidade. Porque o que acontece aqui na dimensão intrafísica? A gente não se sente parte. É contraintuitivo você se sentir parte da caneca, da mesa, porque está tudo separado, né? Mas nessa condição você se sente parte. Aquilo parece que faz parte de você. Entende? Que não existe essa separação. Você diz assim, aquilo, tudo no cosmos. É, Tipo, você e o cosmos uma coisa só. é. Essa é a sensação. Essa é a sensação. Um, Sim, uma, o uma, cosmoconsciência também. uma analogia que eu faço para tentar entender isso, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas, por exemplo, ficar boiando no mar. Vocês já tiveram essa experiência, boiar no mar? Uhum. Você não se sente parte do mar? Quando você dá uma desligada assim,
Você tá boiando, meu, você se sente parte daquilo. Parece que você e o mar é a mesma coisa. É a mesma, cosmoconsciência é mais ou menos isso também. Só que é um nível. Só que é um nível que não é tão imaginado, né? Mas é um nível muito maior, né? Uma sensação muito mais forte, vamos dizer assim, muito mais real de que aquilo realmente é daquela maneira que acontece. Mas a hipótese do intelecto convergente que eu estava dizendo, do professor Ulisses, como é que isso se explica, né? É porque nessa condição em que a consciência ela é capaz de se manifestar sem a influência do corpo físico e do corpo psicológico, que é o psicossoma, o corpo das emoções, e que ela está se manifestando diretamente pelo corpo mental, chamado corpo mental, ou pela própria consciência. Isso também é um outro ponto que é muito difícil da gente distinguir o que é corpo mental, o que é consciência, né? Se existe realmente um corpo mental, ou não, se Aquilo é a consciência já é a mesmo. consciência, já é a própria consciência, né? Mas o que o professor Ulisses ele fala é que nessa condição em que não tem o orgânico nem o psicológico influenciando a nossa percepção, existe uma convergência entre o que a gente percebe e o que a gente pensa, o que a gente imagina. Existe uma convergência. Porque, em geral, o nosso intelecto ele é divergente aqui no intrafísico. Então, o que a gente percebe não é, muitas vezes, convergente com o que aquilo realmente é. A percepção, ou melhor, a imaginação, ela distorce a nossa percepção. Isso acontece por vários motivos, né? A gente tem limitações cerebrais, neurológicas, crenças, influências do meio, traumas emocionais, um monte de coisa que você vai somando e vai gerando uma distorção cada vez maior sobre o que você percebe. Então, nessa condição, todos esses enviesadores da percepção, eles somem. Eles não existem mais. Então, por isso que dá essa sensação de integração. Você está unido à realidade. Pode ser que nesse caso de ficar boiando ali no mar, como você dá uma desligada assim, né? Entra num certo estado meditativo, tem a ver com isso também. Você também dá essa desligada assim do seu corpo, do seu psicológico, aí você se sente mais integrado à realidade. Porque é uma coisa impressionante, assim, você pensar que de todos os relatos que eu já li, assim, das pessoas falarem que ela e o universo são uma coisa só, elas estão unidas, porque o universo não é o planeta, o universo não são, o universo é tudo. E já vi pessoas de fato falando que ela e até aquela confusão que, né, criou-se vários mitos ao longo da época, né, de ela dizer que ela achava que ela é o próprio Deus, porque ela, o universo é uma coisa só. Então, isso foi uma coisa que sempre eu questionei, mas até que ponto é uma é tudo bem, é um tipo de expansão cósmica, mas algo ser tão avassalador a ponto da pessoa se sentir unida com tudo deve ser algo assim muito intenso ou É, algo difícil de a gente poder mensurar, né? sim, É, sim. uma das características é a questão da inefabilidade, né? Você não conseguir explicar a mesma sensação, né? Você tenta colocar em palavras, Sim. né? Mas é que acho que É. aqui fica realmente difícil até de traduzir a experiência, né? Eu tentei trazer assim, né, esse exemplo do mar, por exemplo, você ficar boiando no mar e sentir essa integração com o mar, eu acho que é um exemplo que dá uma boa ideia, porque o mar você sente aquela coisa da imensidão também, Hum. né? Você tá fazendo parte daquilo como se você fosse aquilo, dá uma ideia, né? Mas realmente não tem muito como colocar em palavras assim, porque é algo muito transcendente. E, vamos dizer assim, quando você coloca em palavras, você já traz mais pro Nosso concreto, né? Mas entendimento já psicológico. puxa mais pro chão, né? Exatamente, já traz mais uma coisa mais material. Então já perde muito a pureza daquela experiência, né? E aí, no caso, essa experiência, então, como ela se manifesta, né? É uma projeção da consciência ali para esse plano atemporal. Então, a experiência tem essa característica. A cosmoconsciência tem essa sensação de atemporalidade também. Sim, Então, por exemplo, você tem uma experiência de cosmoconsciência pode acontecer em segundos e para você passou, sei lá, muitos tempos. exato, exato. Ali para mim, é, assim, a sensação é de que tinha, sei lá, absorvido
sido uma experiência equivalente a séculos. Em termos de o E quê? em Conhecimento? termos de conhecimento, assim, Entendimento das de coisas? entendimento das coisas, exatamente. Mas É um aí, Rodrigo antes e um depois da experiência? sim, sim, com certeza. Com certeza. Ah, Porque você entende, assim, bem o que está lá na frente, né? Do ponto de vista evolutivo da consciência. Isso é uma coisa também que a gente fala muito. Existe muito essa relação entre a evolução da consciência e a cosmoconsciência, porque ela te dá uma ideia da onde você pode chegar, do nível que você é capaz de se manifestar. Porque qual seria o ideal? É claro que isso é até, vou dizer impossível, mas é muito pouco plausível que seja possível você manter esse estado através do seu corpo. Mas você pode tentar replicar isso, né? Tentar levar aquilo como um parâmetro para a sua vida, de tipo, você querer viver dentro daquele entendi. Você diz estado, assim, né? a experiência ela termina, fatalmente. Sim, Só que é porque assim, a gente vê muito relato, né? Por exemplo, eu imagino que o que o Buda descreve como, né, a iluminação ali, essa Samadhi, né? Não sei se é Nirvana, Nirvana, sabe? Satori, todos eles têm Sim, várias linhas, tem o termo para essa experiência que você tá que a gente se refere como consciência. sim, E aí ele, né, essa iluminação, esse nirvana, digamos que pode ter sido uma cosmoconsciência, ela acabou, mas o aprendizado todo é aplicado na vida. É assim que você entende, mais ou menos. é isso, exatamente. É porque assim, como é que eu penso? Você tem esse tipo de experiência, mas isso vale para qualquer experiência parapsíquica, é que a cosmoconsciência ela tem um potencial mais abrangente, né, de mostrar mais coisas. Mas isso vale para qualquer experiência parapsíquica. Mas assim, você é, sabe aonde a evolução vai dar. Se você entender a evolução, você vai chegar nesse ponto. A cosmoconsciência ela te dá essa noção Lá na frente. lá na frente, da onde você é capaz de chegar. Aí você pensa assim, não, mas para eu chegar nisso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso evoluir. O conceito de evolução que a gente trabalha na Conscienciologia, né? Que é fazer reciclagem, Aprimorar. assistência, aprimorar, você colocar suas qualidades em favor dos outros, você buscar ser uma pessoa mais serena, mais culta, não é? E por aí vai. Então, é, aquilo vira uma cenoura, vira uma motivação para você. Porque você quer aquilo, você busca aquilo. E é um referencial seu. Isso que é mais importante. Você tem um referencial interno, não é uma Não é coisa que alguém. ninguém Tipo assim, você falou. precisa chegar nesse ponto aqui. Você fala, não, cara, eu sei que eu vou chegar nesse lugar. Exatamente. Eu não Interessante isso. preciso ninguém me dizer. E é uma coisa que fica muito marcada, né? Fica muito marcada. Mas assim, tem essa relação da evolução com a cosmoconsciência, porque você vê que para você chegar naquilo, você precisa evoluir. Ou se guiar dentro Você quer. desse conceito, né? Sim, completamente. E se você puder, né, descrever pra gente, eu acho que assim, até pra gente completar, né, o que é a cosmoconsciência, talvez Sim, seja legal até trazer esse teu relato e você falar, descrever a tua experiência e por que que isso se assemelha, talvez, aí à sim, cosmoconsciência, né? sim, Como que você caracteriza isso, É, né? talvez o contexto, né? sim, Onde é que você estava, o que você estava sim, fazendo, né? Em sim, que Contar a sim. fase de Vamos lá, experiência, vida. então. gente, Tá isso. bom, vamos lá. Não, foi o seguinte, eu estava escrevendo sobre um tema da Conscienciologia que chama Paradireito. Então, para quem não conhece, na Conscienciologia a gente tem a Enciclopédia da Conscienciologia. E na Enciclopédia da Conscienciologia tem milhares de verbetes atualmente e também centenas de temas, de especialidades. E uma das especialidades é o paradireito. O que é o paradireito? Resumidamente, é o estudo das leis evolutivas. É isso. Paradireito é isso. É a gente estudar quais são as leis, os princípios que regem a evolução da consciência. E eu estava estudando isso, era um verbete sobre isso. E eu estava estudando ali no momento o modelo da pessoa que vive de acordo com as leis da evolução.
que na Conscienciologia pode ser o evoluciólogo ou o serenão também, né? Que seria um nível até mais avançado. Seres super evoluídos. Seres super evoluídos. Pessoas, né, consciências que entenderam como a evolução funciona, entenderam essas leis, entenderam esses princípios e elas vivem de acordo com isso. É isso. Né? Esses seres super evoluídos, eles funcionam assim. Eles entenderam as regras do jogo evolutivo, vamos dizer assim, e eles vivem de acordo com isso, porque esse é o problema também, né? Muitos de nós entendemos essas regras, esses princípios, mas a gente não consegue viver plenamente de acordo com elas. Bom, então eu estava estudando essa personalidade, esse cara que ele compreendeu as regras da evolução, as leis da evolução, e vive de acordo com aquilo. Eu estava tentando dar exemplos, e eu queria fazer uma listagem assim de uns 50 exemplos. E aquilo estava difícil para mim, sabe? Assim, pegar exemplo, estava me esforçando muito intelectualmente para conseguir fazer essa lista. Eu queria chegar nos 50. Eu estava assim com 30 e pouco e já não aguentava mais, mas eu cheguei nas 50. Mas nesse processo, então, de escrever, de me esforçar e de tentar vivenciar aquilo que eu estava escrevendo, que eu tive a cosmoconsciência. Foi a partir daí. Foi nesse contexto. Então, foi nesse processo de escrever esse verbete para a enciclopédia sobre esse tema que aconteceu a cosmoconsciência. E aí foi o seguinte, eu coloco essa experiência em 3 dias. Aconteceu ao longo de 3 dias, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Então, eu estava nesse processo de escrever. E aí eu sempre escrevia antes de dormir. Então, escrevia lá por 2, 3 horas, mais ou menos, depois ia dormir. Aí teve um dia que eu fui dormir, tive uma projeção, uma saída do corpo. E, enfim, eu tinha estado fora do corpo por bastante tempo. É uma projeção toda lá, não vem ao caso eu falar, né, a projeção em si, porque não interessa muito na questão da consciência. Mas chegou um ponto da projeção, que era o final da projeção, em que eu me dei conta, comecei a me dar conta de quão lúcido eu estava fora do corpo. Comecei a perceber a minha lucidez. E aquilo começou a expandir minha consciência. Fora do corpo. Eu já estava fora do corpo e minha lucidez fora do corpo começou a expandir. E eu estava pensando assim, nossa, como eu tô lúcido, como eu tô lúcido, como eu tô lúcido. E aquilo foi expandindo. E aí, aquele cenário que eu estava começou a sumir. E eu comecei a entrar em outra frequência, outra dimensão. E aí aquilo começou a crescer de um jeito, expandir muito. Aí opa, o que está acontecendo? Isso tudo fora do corpo. O que está acontecendo? Aquilo começou a ficar muito grande e me assustou ali na hora. E aí eu pensei assim, não vou seguir com isso agora, porque eu quero lembrar tudo que eu já vivenciei aqui, que tinha sido muita coisa já. E eu não estou preparado para isso aqui também, agora. Não vai dar. E aí eu abortei. Então, o professor Ulisses, que eu comentei também, ele até já publicou um artigo num livro com vários autores, aí, acho que até na editora de Cambridge, um livro importante aí. Ele publicou internacionalmente que ele fala de 12 etapas da cosmoconsciência, para chegar na cosmoconsciência. E uma das etapas, etapa 8, se eu não me engano, é o treino. O treino para a cosmoconsciência. Então eu considero que esse foi o meu treino. Esse dia. Aí beleza, eu abortei porque não ia rolar, eu não estava preparado psicologicamente para aquilo, né? Aí voltei pro corpo. Aí beleza. Aí no outro dia, mesma coisa, fui escrever o verbete e tal. Aí fui deitar. E nesse dia eu tive uma experiência totalmente diferente. Enquanto no dia anterior tinha sido uma coisa super legal, tudo meu controle, expansão de consciência, não sei o quê, me sentindo bem, né? Sentindo assim a consciência, né? No outro dia foi tudo ao contrário. Que aí eu tive também fora do corpo, saí do corpo.
E aí eu encontrei com uma consciência extrafísica muito doentia. E aí eu entrei assim como se fosse assim na dimensão dela, na onda dela. Não que eu me deixei levar por aquilo, mas era um ambiente muito destrambelhado energeticamente, coisa assim, muito ruim e muito pesada, sabe? E na Conscienciologia, eu acho que poderia se classificar que a gente chama de mega assediador. Então a gente tem aí na Conscienciologia uma divisão, vamos dizer assim, amparador e assediador, né? Uma divisão bem básica. Que amparador é Ou que o. as pessoas chamam de ser de luz, é o guia, o benfeitor. E o Isso, assediador é o obsessor, né, o ser isso, doentio, né? isso. Mas aí pensa num Um obsessor super, um super, bem doentio, assim, sim. bem carregado e com intenções muito ruins também, muito negativas. E aí foi isso, foi esse encontro e aquilo mexeu comigo, assim, sabe? Fiquei assim, meio estragado depois desse encontro, né? E aquilo me marcou muito também. Aí, isso foi um dia atrás do outro. Aí no terceiro dia, mesma coisa. À noite, escrevi o verbete e tal, fui dormir. Aí, que foi nesse dia que aconteceu a cosmoconsciência. Eu falei dessas duas experiências anteriores porque elas montam um contexto, um cenário para que a consciência pudesse acontecer depois. Aí o que aconteceu? Primeira coisa, então eu já tinha escrito verbete, estava naquele processo, né, de saturação intelectual daquele tema que eu falei para vocês, da evolução, das regras da evolução, do perfil, do cara que representa isso, né? E aí eu fui deitar, a primeira coisa que aconteceu, eu senti uma expansão, uma pulsação muito forte aqui no topo da cabeça, que é o que a gente chama de coronochakra, né? Aqui no topo da cabeça começou a pulsar muito forte. E aí começou a haver uma expansão novamente. Aí expandindo, expandindo. Só que eu senti que era para eu também sair do corpo e ter uma experiência mais transcendente. Mas aí veio aquele receio novamente. Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto para isso? Será que eu vou aguentar? Porque tem mesmo a projeção ou qualquer experiência transcendente, eu acho que a gente tem que ter uma aqui, falando aqui, né, do nosso contexto da Conscienciologia, a gente tem que ter uma certa responsabilidade também, porque isso mexe com a cabeça das pessoas. A pessoa pode realmente achar que ela é isso, que ela é aquilo, ou que ela tem que se isolar da humanidade, viver como um eremita, que não tem que ter mais contato, que ela só tem que priorizar isso. Então a gente tem que ter uma certa responsabilidade. E ali na hora, foi isso que eu me perguntei: será que eu estou preparado para isso? E aí eu percebi a aproximação de uma consciência extrafísica amparadora, falando assim: olha, eu sou fulano de tal, estou aqui com você, pode ficar tranquilo. Vamos nessa, vamos embora. Confia em mim. Eu senti isso, percebi. E foi um diálogo muito claro mentalmente. Confia em mim. E aí eu confiei. E aí começou, a expansão foi embora. Aí foi. E o que aconteceu foi o seguinte, que a expansão ela foi num crescendo. Então, no primeiro momento eu senti que o meu quarto era muito pequeno e que eu precisava expandir mais. Aí fui expandindo. Aí depois eu senti que a cidade era pequena, o bairro era pequeno. E foi indo assim até que eu pensei que só realmente o cosmos poderia acomodar a minha consciência. Era essa a sensação que eu tinha. Tá literalmente expandindo. E é literalmente expandindo. Então, eu até coloco isso. Tem curso que a gente dá pela CIP, né? Tem um curso que eu falo sobre isso, dessa técnica. A técnica do enclausuramento consciencial. De você
e quebrando essas clausuras do corpo, do quarto físico, do seu quarto de dormir, do seu ambiente físico, do seu bairro, a sua cidade, o seu país, o planeta, até realmente o cosmos, né? Então, quando eu expandi a minha consciência em direção ao cosmos, que aí eu senti, eu falei, agora sim, tem um espaço que consegue abrigar a minha consciência, né? E aí veio aquela sucessão de sensações que a gente já comentou aqui, de integração, de quebra do tempo, de bem-estar, de plenitude, de uma sensação assim de invulnerabilidade, de que poderia acontecer o que fosse, que nada era capaz de abalar aquele estado que eu estava vivenciando. E aí eu fiz alguns testes. Então, por exemplo, o teste que eu fiz, eu evoquei o assediador do dia anterior. Falei assim, não, se isso aqui é para valer mesmo, então eu vou evocar aquele mega assediador, supostamente mega assediador, aqui, para estar aqui, vou evocar tudo que aconteceu ontem para esse momento, para ver se gera algum tipo de abalo. Aconteceu nada. Dava nada. Eu pensava toda aquela bagunça, entropia da energia dele, das intenções dele, tudo negativo, não modificava em absolutamente nada. Então, aí a sensação do ponto de vista cognitivo também, de que eu era capaz de absorver muita experiência, que eu era uma esponja, ou mais do que uma esponja, um buraco negro que sugava conhecimento. Se fosse pensar sobre algum tema, assim, vinha muita coisa daquele tema, por exemplo. Sim, vinha muita inspiração. Eu pensei em algumas coisas me ocorreram. Por exemplo, essa questão da mega fraternidade, de eu estar ali evocando. Você sentia essa questão, tipo, do amor incondicional por Sim, tudo, todos, porque tem também esse sim, grande sim. clichê, né, dessa experiência. Sim, tem isso. Mas uma coisa que eu sentia também era o conceito que a gente fala na Conscienciologia, essa cidadania cósmica, vamos dizer assim, né? Você se sente um cidadão do cosmos, você não sente mais assim, eu sou brasileiro, eu sou Terráqueo. ocidental, né? Um terráqueo. Não, você se sente realmente parte do universo, né? Então, era E isso, assim, assim. visualmente, você tava vendo alguma coisa assim? Como é que era? Quando você tava no cosmos, tinha essa questão visual também? Ou isso não era. Não tinha muito isso aí, não. Uhum. Era mais sensação pura, assim. Era mais coisa mental. Eu não sei se... Aí é que tá o problema. Não sei se depois, na minha imaginação, eu criei alguma coisa assim de estar vendo o cosmos. Mas assim, na hora eu acho que não tinha nada. Não tinha nada assim de percepção. Eu acho que depois que eu voltei pro corpo, a minha memória, a memória ela cria imagens, né? Tem que dar um significado, um É, sentido, né? e aí quando eu lembro, quando eu penso na experiência, eu penso nessa questão visual, me vem a ideia de cosmos, mas acho que eu não teve essa percepção, entendeu? Sim. E é isso, assim, que dia da semana foi isso? Por que eu tô perguntando isso, né? Porque assim, se eu Foi um tenho uma dia experiência normal. dessa e no dia seguinte tu vai Não, trabalhar, essa é uma pergunta boa. Essa é uma entende? boa Como é que pergunta. foi Não, isso foi aí? terrível, foi terrível. Foi agregar. Como que você agrega essa experiência no teu dia a dia, Cara, né? foi horrível, foi horrível. No dia seguinte foi horrível. Foi horrível porque é como é do luxo ao lixo, né, cara? Assim, falando bem honestamente, você sai de uma condição muito elevada e depois você se sente como é que se fala? Aqueles seres que rastejam assim, aquelas lesmas que Você tá rastejam. preso, né? Você tá preso, é uma coisa horrível. Não sobrou nenhum resquício daquela sensação de pacificação, nada. Você voltou sendo você já ou Não, sobrou não. alguma coisa nesse Não, Isso sentido? perdurou por um logo tempo. depois perdurou por um tempo. Mas no dia seguinte eu já tinha que trabalhar.
Então eu já tinha que ir para o centro. Na época eu estava advogando, né? Então tinha escritório, tinha que ir para o centro, tinha compromisso, dirigir o carro. E aquelas mesquinharias da vida, né? De você ter que fazer aquelas coisinhas, resolver a picuinha do fulano com ciclano, que não sei o quê. Por isso que esses caras que realmente querem se desligar da sociedade, quando tem, eu não digo nem cosmoconsciência, tem uma expansão de consciência ou até uma projeção na saída do corpo, o cara quer se desligar da sociedade é porque ele não consegue lidar com esse gap, né? Essa diferença entre esse estado consciencial, esse estado que somos nós Íntimo, né? realmente, íntimo, com a realidade aqui, né? Pergunto até porque, assim, tive uma experiência que, quando eu voltei pro corpo, o estado de pacificação era tão abrangente, era tão forte que durou mais ou menos uma semana, assim. Eu lembro que quando eu voltei pro corpo, o ventilador, na época eu tava com um ventilador, até o jeito como o vento batia em mim dava uma sensação de prazer. E naqueles dias, eu acho que eu perdoei todo mundo se eu tinha alguém que eu não tinha que perdoar, que eu falei, não, eu tenho que ficar nesse estado. E Sim, aí, quando você vai voltando ao normal, vai meio que dando uma. Não é uma coisa ruim, mas fala que eu não consigo manter isso comigo. É aquela sensação de ser tão presente, tão intensa, assim. Então, sim, no teu caso, também então durou alguns dias, mas. É claro, eu Vai também. Eu não- recondicionando, assim, mas né? eu digo assim, apesar dos problemas que eu tive, é que nem você falou, não era nada meio que me atingiu. Cruzavam no trânsito, me cruzava, me fechava, você tá meio diferente, você ainda tá sim, um pouco sim, naquele sim, estado, e você fala, sim, cara, eu preciso ficar desse jeito aqui, né? sim, sim. E a advocacia, eu imagino que não deve ser área muito fácil que você deve pegar, deve ser Não. problemas Sim, eu complicados. tava, cara, começo de carreira, né? Então você acaba pegando uns casos assim que são carne de pescoço, não é aquele filé legal, né? Que você pega e você consegue resolver bem, consegue conversar bem com as pessoas. Às vezes são casos mais complicados e tudo mais, né? E eu imagino que o difícil é assim, você ter essa experiência, você ter que trabalhar e tal, só que assim, você quer compartilhar, você quer conversar sobre, você quer entender e não tem quem te entenda, né? Porque Pô, assim, parece pô, parece que a gente combinou as perguntas aqui, Gabriel, porque, não, porque é engraçado você perguntar isso, porque logo depois que aconteceu essa experiência, eu falei assim, eu não vou falar pra ninguém. Isso aqui vai ficar pra mim. Isso aqui eu só vou abrir daqui uns 4, 5 anos. Não vou comentar isso pra ninguém, porque, sei lá, o pessoal não vai entender e vai questionar. Deixa pra lá, né? Deixa isso pra lá. Mas aí não deu muito tempo, eu acabei falando para um amigo, que a gente era bem próximo, mas só falei para ele também. A gente estava bem próximo na época, era um voluntário do IPC. Aí ele falou assim: não, você vai ter que apresentar isso aí, porque eu estou organizando um evento, vai ter um fórum aqui de autoexperimentografia projeciológica, né, que é para as pessoas apresentarem suas experiências projetivas de sair do corpo. Você vai ter que apresentar aqui. Eu falei, não, cara, esquece, isso aí eu não vou apresentar. Pô, isso aí eu tenho que amadurecer, vou precisar de muito tempo para amadurecer. Aí ele, não, não, você vai apresentar, vai apresentar. Eu falei, não, então tá bom. Aí eu acabei apresentando. Então foi em janeiro que aconteceu, em agosto eu já apresentei. Foi a minha primeira apresentação pública. Até quem quiser ver aí, tá no YouTube. Terceiro Fórum de Autoexperimentografia. Acho que tá no canal do IPC, sei lá. Mas tá aí. Aí eu já apresentei. Aí dali é, apareceram outras coisas, né? Mas mesmo assim eu sabia que eu tinha que amadurecer aqui. E é assim, você então teve a experiência e você começou a procurar pra entender melhor o que aí você chegou, né, do que era cosmoconsciência, Sim, você bateu o olho e falou, não, cara, é isso aqui. E aí você desenvolveu realmente aí o quê? Uma hipótese de como que, assim, a não, pessoa quer. isso demorou muito. Aham. Vários anos. Vários anos. Então, você foi realmente estudando isso aí. É, isso aí eu só fui amadurecer mesmo, assim, 5 anos depois. Uhum. Eu já sabia que ia demorar para absorver tudo que tinha acontecido. E levou 5 anos. Aí depois de 5 anos eu comecei a traçar algumas hipóteses.
E reconhecer isso nas outras experiências, Aí dos relatos. eu escrevi um verbete também para explicar Uhum. as características de que você pode ter durante a vivência desse tipo de experiência. Aí quando eu escrevi isso, aí as coisas começaram a ficar mais claras para mim. Isso foi só a experiência? Você não teve mais depois? Não, Interessante, né? Porque você vê, né? Mesmo você evocando ali foi um padrão que você entrou ali realmente que provavelmente fez, né? Eu não mas sei, eu tá? acho que não precisa de mais de uma também, viu? Aham. É, então, também tem isso, né? Muita gente, inclusive, por exemplo, nesses relatos do Buck aí, meio que tem essa filosofia, né? Que é uma experiência rara que acontece ali com a pessoa e É, ela é o suficiente, é. né? Eu diria que sim. Eu acho que é aquilo que eu estava falando também. Você tem que ver o seu estofo Uhum. para esse tipo de experiência, porque mais que uma, você vai fazer o que com isso? Qual que é a utilidade? Você não precisa, quando é real mesmo, autêntico, você não precisa ter mais de uma, porque isso pode causar até um problema para você, porque muito longe da realidade que a gente vive. É, e Então, se você não tá tendo aquilo com aquela frequência, é porque não é pra ter, né? não Tipo, é para ter, não é é para porque ter. você tá tendo que viver aqui coisas aqui pra resolver coisas aqui que você ainda É, não consegue. pode ser aí, se você tiver uma vida bem resolvida, uma vida tranquila, que você tenha condição de absorver essas experiências de maneira mais frequente, você até pode ter mais de uma, que aí você vai ter tempo para depurar aquilo, para você processar, metabolizar aquela experiência. Mas assim, uma já é suficiente. Não precisa mais de uma, não. Agora, você teve essa experiência, mas assim, do ponto de vista de. Você falou que levou 5 anos para entender, né? O que que você, na sua análise, o que que você percebe, o que que tem a ver com o teu. Porque nada é por acaso. A gente, né, gente que estuda consciência percebe que tudo tem um significado. O porquê que naquele momento de vida você julga que esse fenômeno foi colocado ali, foi patrocinado para você? Porque o que que isso mudou na sua missão, Sim. no seu propósito existencial? Assim, eu demorei 5 anos porque eu tinha uma vida profissional, uma vida muito ativa. Eu não tive tempo melhor para absorver o que tinha acontecido. Então, por isso que eu demorei tanto. Talvez se eu não fizesse nada, assim, não precisasse trabalhar, tivesse uma vida tranquila, talvez eu conseguiria, em menos tempo, absorver o que tinha acontecido, né? Mas eu penso que isso aconteceu comigo para me ajudar nas coisas que eu tenho para produzir, para escrever, para publicar, porque isso me deu um referencial de vida mesmo, para eu trabalhar a partir desse paradigma. Porque se a gente parar para pensar, existe, vamos dizer assim, 3 paradigmas. O primeiro paradigma é o paradigma da ciência convencional, o paradigma materialista, Acadêmico, né? acadêmico. Ele vai trabalhar com variáveis do intrafísico, da intrafisicalidade e variáveis que não consideram a multidimensionalidade. Vamos colocar assim. Só existe essa dimensão e ponto final, é isso. Só existe essa dimensão, ponto final. E o que está além dessa dimensão, que são os pensamentos, as emoções, as coisas que são próprias de uma estrutura consciencial, da estrutura da consciência, é considerado também, mas é considerado como uma coisa produto do cérebro, né? Produto do físico. Então tá, então tem esse paradigma. Agora tem o paradigma da conscienciologia, que aí vai colocar a variável multidimensionalidade e isso vai derivar em várias outras coisas a partir daí. Agora tem um outro paradigma que a gente ainda vai chegar nisso, que é o paradigma da cosmoconsciência. Que é a gente começar a pautar a nossa investigação a partir da realidade que a cosmoconsciência ela nos mostra. Esse é um outro paradigma. Então, para mim, eu procuro
fazer todas as minhas abordagens dentro da Conscienciologia, dentro da minha vida, a partir do que eu vivenciei com a cosmoconsciência, que é outra coisa. É outra perspectiva, Isso é muito entendeu? interessante, realmente. É outra perspectiva. Você vê assim, né? Eu acho que eu li isso, inclusive, em um dos textos do Buck, né? Que ele faz essa hipótese, assim, né? Que ele fala assim: a gente tem essa consciência agora, essa autoconsciência de estar presente, saber quem eu sou, quem eu fui há anos, quem eu quero ser, né? Então a gente tem uma consciência maior do que a maioria dos animais, né? E você vai para alguns animais, eles têm uma consciência muito mais limitada que a gente, mas é maior que alguns outros animais. Pra gente hoje, nosso referencial é essa consciência que a gente tá agora, né? De presente, passado, futuro, Isso. né? E eu, ego, essas coisas. E a hipótese ele fala, cara, e se, né? Isso, na verdade, não é o teto, né? Essa consciência que a gente tá agora não é o teto. Assim como. Mas a gente acha que é assim como talvez para um macaco, um cachorro, ele não sabe que existem consciências, né? Autoconsciências e tal, maiores do que a dele, né? E talvez em algum momento da história as primeiras autoconsciências tenham sido assim, né? Como essa que você teve. Uma Sim, pessoa teve, né? E foi começando a ter essa mas consciência. uma coisa que é importante deixar claro também é que não tem salto, né? Aham. Para você passar de uma para outra, você tem que saturar bem a Saturar. Aham, questão da sim. É, tipo, você ciência. pode ter uma Você tem experiência, que saber mas bem pra manter aquilo isso. como padrão é desenvolvendo, né? Não dá para você pegar uma pessoa que não tem um certo nível, uma certa estrutura cognitivo, mental, científica e jogar essa pessoa na conscienciologia. Não vai dar certo, Uhum. né? A pessoa vai, vamos dizer assim, vai encarar a conscienciologia de uma maneira não tão ideal ou não tão interessante quanto Uma poderia proposta se ela tivesse passado por alguma bem, experiência. não, e tivesse assim, exatamente, experiência com a ciência convencional mesmo, soubesse o que que é ciência, o que que é pesquisa, o que que é conhecimento, saturar esse tipo de, esse paradigma, né, convencional. Assim, ela entende tudo aquilo realmente, mas ela já não contempla mais as dúvidas, as perguntas que ela tem É, sobre a existência, sobre a realidade, digamos assim. você, por exemplo, assim, você pegar um cara da religião e jogar ele na Conscienciologia, eu acho que pode não dar muito tão certo quanto você pegar um cara que tem uma mente mais aberta, que sabe pensar cientificamente, que Uhum. valoriza a questão do conhecimento, a descrença que se Sim. fala, né? E colocar ele na Conscienciologia. Vai ser muito mais frutífero que você pegar uma pessoa que não tem uma base É que digamos que o pensamento científica. religioso ainda não chegou nesse paradigma científico, digamos assim. Isso, isso. Então tem que passar por isso para você É, chegar no paradigma conscienciológico de pra- verdade, exatamente. Para a né? pessoa extrair o melhor do paradigma conscienciológico, é ela ter essa base Científica mesmo. científica, Uhum. Pensamento científico. pensamento científico, Para tudo na vida, para não tudo. só no método Eu penso formal, assim, né? Sim. sim. Ela vai extrair o melhor da conscienciologia se ela tiver essa base científica, entender Aham. o que que é ciência, produção de conhecimento, pesquisa, investigação, essas coisas todas. E o paradigma que eu estou falando, que é o paradigma da cosmoconsciência, ela só vai conseguir extrair o melhor daí se ela tiver uma boa base dos outros dois, né? Faz muito sentido. É isso que eu estou falando, né? Então não dá para ter um salto assim, a pessoa já querer começar lá na frente. Eu acho que não é bem por aí, né? Agora, um processo que a gente pode pensar é o seguinte: aqui no próprio Ocidente fala-se muito pouco dessa expansão, desse nirvana, dessa cosmoconsciência. É um tema ainda, vamos dizer assim, não dizer que é um tabu, porque as pessoas nem conhecem, nem sabem que isso É, existe. No Oriente fala-se mais sobre isso, né? Então, tanto que tem certas linhas orientais que pessoas dedicam às vezes muito tempo fazendo práticas para justamente chegar a ter um estado, uma experiência dessa. Você acha que seria válido, então, até do ponto de vista ocidental, a gente, até mesmo nós que estudamos a consciência, talvez priorizarmos ou tentarmos ter algum tipo de experiência dessa? Ou, ou não? Isso tem que vir, se vier, veio, se não vier, não vale a pena você focar nisso. olha, eu acho que o nosso grupo ele tá maduro para isso. A gente, grupo da Conscienciologia e muitas pessoas também fora da Conscienciologia,
que já tem um nível bom de maturidade consigo mesmo, com os outros, e que está buscando essas coisas assim de uma maneira bastante honesta, já tem maturidade para ousar esse tipo de experiência. Mas eu acho que, é claro, a gente é um reflexo da nossa cultura. A conscienciologia também é um reflexo da cultura que nós temos ocidental, da cultura, até certo ponto, do Brasil também, né? A conscienciologia não é uma coisa que se constrói historicamente, sem história. Ela se engata no momento histórico e é, vamos dizer assim, fruto desse momento histórico que ela vive. Então a gente tem essa questão de não estudar tanto a cosmoconsciência e a expansão de consciência, porque realmente não é da nossa cultura e não é do nosso tempo histórico. Mas eu acho que por nós sermos um grupo que prioriza a questão do abertismo, de a gente estar aberto a tudo que é de bom, que tem de bom por aí, que vai ajudar na nossa evolução, eu acho que nós temos condição de investir mais nessa questão da expansão de consciência e da cosmoconsciência. Porque realmente, se a gente parar para pensar, é um modo novo de funcionar. Não é o jeito ocidental de ser assim. Porque o jeito ocidental de ser, se a gente parar para pensar, ele está muito preso a um modo de funcionar pelo intelecto, muito intelectivamente. Então, tudo é analisado, comparado, são feitos juízos de como deve ser, e aquilo é tudo esquematizado, não é? Isso foi bem desenvolvido no Ocidente, né? É, se você pegar Aristóteles, né, Uhum. a questão de você conseguir explicar tudo logicamente. Então, isso é o nosso berço civilizatório é a filosofia grega, é o espírito científico que se construiu na Grécia. Isso permanece até hoje. Mas no Oriente não é assim. Eles não, o intelecto não é a prioridade. A prioridade é o processo intuitivo, a intuição, que aí já é outro modo de operar, que não é por separação de etapas, esse desdobramento, né, de uma coisa atrás da outra, um encadeamento de etapas, não é assim. Não existe isso. É uma coisa mais fluida, mais solta, menos engessada. E a expansão de consciência, a cosmoconsciência, também ela funciona assim. Porque chega um determinado ponto que, se você colocar o seu intelecto para funcionar, você trava o processo da expansão de consciência. Gente, assim, Então você tem que desligar o intelecto. eu vejo muito o Oriente com essa questão realmente de conexão, né, com a realidade. Porque no momento que a gente realmente faz essa extrapolação intelectual, o discernimento, as ideias, a gente tá realmente, né, divagando mentalmente sobre a realidade. E isso é o campo da filosofia, da ciência, trabalha muito com isso, né, da hipótese e tal. E isso, como se disse, né, fez o pensamento científico ocidental, né? Agora, quando a gente fala do Oriente, realmente eu vejo muito, até uma dificuldade de separação de espiritualidade e filosofia, né? E se você for ver, o Oriente é muito mais avançado em termos de parapsiquismo do que a Uhum. gente, É muito porque mais. é natural para eles, é É uma da questão cultura da deles. cultura, É da cultura deles. disso tá, eles estão presentes, né, a prática, né, tá E tudo no não é nem cotidiano só, não ali, é nem né? só a expansão de consciência, é o próprio parapsiquismo em si. Se você ficar muito com o intelecto, querendo registrar tudo mentalmente, analisar tudo, o que Você acontece, desconecta. você não E o consegue, parapsiquismo você é não de conexão, consegue, né? Aí exatamente. talvez a própria palavra sensitividade traga esse sentido, porque é o sentir, o sensitivo é aquele que sente, é o Uhum. conector, né? Então acho que essa palavra também ela tem, claro, um viés que não é muito interessante para nós, mas ela pode mostrar isso que você está falando, que essa dificuldade de desligar, né? Sim, O mental. a base do parapsiquismo é essa. Por exemplo, para você entrar num estado alterado, você precisa desligar o seu intelecto. Não tem como. Uhum. Você deixar
seu intelecto funcionando, você não consegue gerar um entorpecimento do seu corpo e alterar a sua forma de percepção. Se o intelecto ficar ali, você vai estar sempre. Ele tá muito acostumado com aquela forma de pensar, O inclusive, Ocidente né? tá muito condicionado dessa E aí eu maneira. penso bastante também que justamente esse ambiente onde as pessoas têm mais experiência, isso fica propício até para não ter uma repreensão em cima de experiências parapsíquicas e faz com que pessoas que têm essa predisposição realmente desenvolvam. Porque aqui muita gente, né, relata assim, eu quando era pequeno tinha experiência e tal, mas aí meu pai falou aquilo e a pessoa É. vai perdendo isso. No Ocidente tem meio que uma cultura até de medo, né? O problema não é que assim, o Oriente foca muito no processo intuitivo, o Ocidente muito no intelecto. A gente tem que Integrar trabalhar com os dois. Perfeito. É os Eu vejo bem dois. assim Os também. dois. Tem um momento, Extrair o melhor dos dois, né? tem um momento para cada um, não é? Uhum. Então, eu acho que é mais difícil para nós entender esse tema da cosmoconsciência aqui no Ocidente do que no Oriente. Lá eles compreendem melhor. A cultura deles e eles compreendem melhor esse processo intuitivo, porque a base da cosmoconsciência é a É intuição, intuitivo. é intuitivo. E aí você se conecta, tem essa diminuição, você tem experiência, e aí você usa o intelecto para interpretar e conseguir. Isso, Né? Acho que você esse é o não, grande lance, né? exatamente, você não fica com essas explicações vagas. Ah, não, deixa a sua intuição que ela vai resolver, vai explicar tudo. Não, aí depois que a experiência pensar. aconteceu, você pode Elaborar. sistematizar, elaborar, exatamente. E falando em pessoas, a gente pode pensar o seguinte, que analisando aqui rapidamente, pessoas que tiveram experiências fora do corpo se estima que seja menos de 2% da humanidade. Então, já é um público pequeno. Pessoas que tiveram a cosmoconsciência, eu imagino que sejam ainda menores ainda. Essa experiência você diz lúcida, né? Lúcida. Sim, sair do corpo lucidamente. Então, quem tem a cosmoconsciência é menos ainda. Então, o que você acha? A princípio, qualquer pessoa, quem está nos ouvindo, se ela nunca teve, qualquer pessoa, a priori, pode desenvolver e ter uma experiência de cosmoconsciência? Ou você acha que tem que ter certos pré-requisitos que nem todo mundo vai conseguir? Olha, a princípio, qualquer um pode ter. Porque se a gente parar para pensar, eu faço essa analogia também. A cosmoconsciência nada mais é do que um descascar de cebola. O que é um descascar de cebola? Você retirou várias camadas e você chegou ali no cerne da cebola, que é a consciência. Então você foi eliminando essas camadas mais externas até chegar na consciência em si. O que é eliminar essas camadas externas? É você conseguir se projetar para além do seu corpo físico e do seu psicossoma. Né? Você Restringimento, né? você saiu do exatamente. Você saiu porque não tem exatamente um fazer, mas é um deixar acontecer até certo ponto. Não sei se você consegue entender essa diferença. Não tem exatamente uma ação, mas é um deixar acontecer. Um não impedimento. É um não Pela impedimento. tua experiência, assim, você foi percebendo o negócio expandir, você não colocou limite naquilo, foi expandindo. Eu deixei. Você foi indo, né? Eu deixei, mas eu só deixei porque eu senti confiança no Eu amparador. acho que O isso amparador também meio que pegou na minha mão e falou: confia, confia. pode vir comigo. Mas aí, vamos dizer assim, é a ponta do iceberg. Por quê? Aí, voltando à pergunta, qualquer um pode ter? Pode, mas desde que, né, a pessoa, ela tem que trabalhar, para ter a cosmoconsciência, ela tem que trabalhar no estilo de vida dela. Tem que ter um estilo de vida adequado à experiência. Ela tem que, vamos dizer assim, criar um ambiente dentro dela para que a experiência aconteça. E para isso acontecer, precisa mexer numa coisa muito difícil de mexer. São os valores. A pessoa precisa mexer nos valores dela. Se não mexer nos valores, ela não muda o estilo de vida, continua vivendo da mesma maneira e não vai ter essa experiência. Isso é interessante, hein? Você Então, vai falar mais um pouco sobre é, que valores, como assim valores? Né? pois O que você é, quer dizer então, com isso, né? porque, quer falar, Não, Não, porque assim, por exemplo, uma pessoa
preconceituosa, ela tem esse problema que eu falei. Ela tem, em si mesma, ela tem uma condição que inviabiliza isso que eu falei do intelecto convergente. Ela é muito divergente da realidade, pessoa preconceituosa, porque ela por si só, ela já enviesa. Além de todos os enviesamentos que já existem, ela agrava isso ainda mais. Então, se a cosmoconsciência é uma condição em que há uma convergência entre a percepção e a imaginação, ou a percepção e o que a gente pensa, o que a gente acredita, os nossos valores, Eles têm que estar há um alinhados, né? alinhamento, né? Há um alinhamento. Porque se você tiver valores que eles vão fazendo com que você distancie a sua percepção da realidade, vai ficar muito mais difícil. Então, a pessoa preconceituosa, ela está gerando mais divergência. Ela está dificultando a ocorrência desse tipo de fenômeno. Uma pessoa muito atribulada, uma pessoa dessa vai perceber adequadamente a realidade. Ela não consegue atenção, não consegue gerar um foco, porque ela vive atribulada, cabeça cheia, não tem espaço mental, não tem disponibilidade, não tem tempo, não vai conseguir focar. Então, tem uma série de condições que são importantes a pessoa prestar atenção para que ela possa ter a experiência. Isso tem que mexer nos valores. Então, Trabalhar os valores, então, trabalhar os é valores. um dos pontos de partida aí para a Sim. pessoa começar a estudar aí sobre virtude, crença, né? Trabalhar Sim. essas questões Então, mesmo. por exemplo, uma pessoa materialista, Uhum. primeira coisa. Uma pessoa que ela é antifraterna, que ela não é, ela só pensa em si. Como é que uma pessoa dessa vai expandir a consciência se os valores dela fazem com que ela se feche nela mesma? Como é que ela vai ter uma cosmoconsciência se ela não tem a abertura mental para admitir a possibilidade de outras realidades? Como é que ela vai ter a cosmoconsciência se os valores dela, aí falando dos valores propriamente ditos, são valores que se distanciam dessa realidade? Se ela não admite a evolução da consciência. Então, tem alguns pilares que eles estão diretamente relacionados ao paradigma da conscienciologia. Se a gente pegar o paradigma da conscienciologia e transformar esses pilares do paradigma em valores, colocar ele em forma de valores, a gente consegue aí ter vamos dizer assim, um referencial dos valores que a pessoa ela seria o ideal ela se nortear para ter E, a cara, cosmoconsciência. agora sim, eu começo a entender um pouco mais como essa questão de você ter feito essa saturação na questão do para-direito ali, né? Porque você tava pensando numa pessoa que vive de acordo com a evolução, você tava se exercendo, né, como que a pessoa, os valores daquela pessoa de acordo Exatamente. com as leis cósmicas, né? Então, Sim, você tava realmente se esforçando para entender como que é esses valores. Então, provavelmente você tava alinhando com sim. aquilo, né? Na prática, Na exatamente. prática. Faz Eu muito estava, sentido ter sido nesse contexto. exatamente essa é a palavra, né? Eu estava calibrando, alinhando ou modulando, ajustando a minha percepção de acordo com aqueles valores. Era isso. Mas para você estar falando sobre aquilo, você já estava trabalhando com aquilo, já estava Ah, entendendo, né? sim. Já era algo que para você chegar nesses 50 itens, você já, né, já estava Sim, preparando, né, sim, aquilo, sim. né? Já estava há anos pensando Então no. tem que estudar mesmo, né? Tem Não que tem estudar, jeito. não tem jeito. Mas eu acho que é possível as pessoas chegarem nisso. Só que aí a probabilidade é muito baixa. É muito baixa. E vai levar tempo. E vai levar tempo. Porque eu penso assim, eu até toparia esse desafio, pegar qualquer pessoa e fazer esse desafio. Da pessoa ter pelo menos expansão de consciência. Eu acho que isso é bem factível, qualquer um ter. Cosmoconsciência já é mais difícil, principalmente por esse elemento que eu falei, a projetabilidade. É isso aí que
Deixa eu só perguntar Isso pra é ficar. complicado. Posso Pra só- ficar posso só- fácil. Vai lá, só- vai só lá, pra manda ver, deixar- manda ver. Eu só queria, já que a gente tá falando assim você falou de ter pessoas que não têm e tal, e o que que você acha, por exemplo, das pessoas que falam assim, não, eu quero ter uma experiência dessa. Aí eu vou lá experimentar uma ayahuasca, um cogumelo. O que que você acha desses recursos que as pessoas dizem se utilizar para ter umas experiências assim? Eu acho que é bem complicado, né? Porque você tem que ter uma rigidez total. Quando você experimenta esse tipo de alucinógeno, você meio que está desequilibrando a rigidez do seu cérebro. Você está alterando a sua percepção, né? Até aí, ok, você vai ter uma experiência que vai transcender as formas de percepção básica aqui dessa dimensão física. Você vai quebrar, né, esse esquema sensório que a gente tem aqui, que nos rege no nosso dia a dia, você vai conseguir fazer isso. Mas você vai fazer isso com um preço alto. Você vai pagar um preço caro por isso. E uma condição dessa de cosmoconsciência, você precisa estar o mais rígido possível, porque se houver um desequilíbrio, aquilo não dá certo, não funciona, porque você tem que, vamos dizer assim, tem que estar muito, tem que haver um alinhamento muito forte entre como você percebe as coisas aqui para você conseguir ir levando isso para o extrafísico. Então, você consegue alterar a sua forma de percepção, mas você não consegue manter isso de uma maneira rígida que te permita. E acaba sendo uma distorção, então, até certo Acaba, ponto. acaba distorcendo. E eu acho que nesse caso, assim, até para a própria pessoa que tem as experiências com as substâncias e tal, para ela ter uma experiência, digamos, até positiva ou de expansão, ela tem que, assim, considerando que ela vá ter alguma coisa, ela tem que partir desse princípio. Ela tem valores, ela tem algumas coisas. Então, se a Ah, pessoa ela sim. vai, eu vou querer ter uma expansão, só que ela não tem isso aí, ela pode consumir as substâncias e ser completamente desagradável, a experiência ser Sim. torturante até, né? Então, Uhum. acho que mesmo as pessoas que têm uma experiência de expansão, elas têm alguma coisa já alinhada, entende? Eu acho difícil alguém, por exemplo, o que você falou, ter uma distorção, né, uma percepção ali diferente e ela realmente ser tecido só pela substância. Eu acho que tem que ter um princípio ali, né, Sim, sim, sim. realmente de compreensão das coisas. Sim, porque é o que eu estava falando também. A expansão de consciência, ela não é bem um fazer. Não existe um fazer. Mas ela é uma espécie de transbordamento de quem você é, de Hum. você mesmo. Um transbordamento para além do físico, de quem você é. Então, É isso aí, é isso aí. se você é uma pessoa que, vamos dizer assim, não consegue se alinhar à sua real natureza, vamos dizer assim, que é transcendente, que é mental, que vai além disso que a gente tem aqui, não vai haver esse transbordamento. Você vai continuar na sua própria condição. Então, a pessoa que vai utilizar uma substância para alterar a sua percepção, ela não vai conseguir. Isso não vai ser um atalho para ela conseguir fazer essa conexão com ela mesma. Hum. Ela só vai estar distorcendo a percepção dela, mas não vai estar gerando uma expansão de consciência, uma consciência, porque isso não vai ajudá-la a se conectar com ela mesma. Só vai ajudar ela a alterar a percepção dela. Então não é simplesmente uma alteração de percepção, porque isso a gente consegue alterar a percepção pela nossa vontade. A gente fala isso na conscienciologia, né? Quando você faz um trabalho de energia, uma movimentação de energia, você altera a sua percepção. Você gera uma descoincidência, você altera a sua percepção. Então isso acontece por um fazer, uma ação. Agora, expansão de consciência não é exatamente uma ação. É um deixar acontecer, deixar fluir. É um processo mais intuitivo mesmo. Não tem um intelecto, uma vontade determinando uma certa ação que vai gerar, vai desencadear um certo efeito, né? Não é assim.
Então, um alucinógeno, ele vai alterar a sua percepção, mas não vai permitir esse transbordamento, essa conexão com você mesmo e esse acesso a essa realidade, né? Tipo, acho que cosmoconsciência realmente eu acho que seria algo bem difícil, né? Porque assim, nesse contexto, né, e tal, eu, por exemplo, tenho estudado isso dentro da psiquiatria e tal, eles estão trazendo isso como um recurso de psicoterapia para ajudar a pessoa, mas aí tem toda uma preparação realmente e tal. E eu imagino, pelos relatos que eu vejo realmente, que tem alguma coisa que pode ser envolvido com descoincidência, uma expansão, mas assim, não chega nem perto de ser uma cosmoconsciência, como você diz, né? Uhum. Mas tem algumas coisas que, curiosamente, os relatos são bem parecidos com uma questão de expansão. Mas então eu acho que realmente teria que ter alguma coisa ali realmente, É, né, que seja bem trabalhado. E aí a gente tem que entender isso melhor, né, como isso aí funciona. Mas eu realmente acho que não é uma. o book ele fala muito isso, né? É Uhum, uma questão muito moral com a consciência, uma sim. excelência moral. Por isso a questão do para-direito. Por isso a questão do Faz para-direito. muito sentido, Sim. realmente, né? Mas o para-direito nada mais é do que aquilo que eu falei, uma conversão dos pilares do paradigma consciencial em regras, em valores. Não, essa expressão é muito forte, né? Excelência moral. Excelência moral, né? É uma expressão muito impactante, né? É, Ainda mais na sociedade que a gente vive. pois é. Agora a gente tá falando aqui então de expansão de consciência, cosmoconsciência, e você falou dessa projeção né, da mente, né, pra dimensão mental ali. E eu queria então que se você pudesse explicar, né, para nossa audiência, a diferença entre o que é só uma projeção desse corpo mental, o que, que é uma expansão e o que, que é uma cosmoconsciência. Se toda projeção de corpo mental é uma cosmoconsciência, né? E se você Sim, puder falar sim. um pouco assim, diferenciar esses três para ficar mais claro, né? Sim, sim. Então, a projeção normal é a primeira, né, que Uhum, você está perguntando. Isso seria, não seria muito diferente do que a gente vive aqui. Quando a gente se projeta com o nosso corpo emocional, como a gente chama, o psicossoma, o corpo astral também, como é falado, é uma experiência bem parecida com o que a gente tem aqui. Não tem muita diferença. Só que você tem vamos dizer assim, você tem recursos que você não tem aqui. Então, por exemplo, tem algumas coisas que são diferentes. Então, por exemplo, a forma que você pode se deslocar é diferente. Aqui a gente caminha, corre no máximo, né? Consegue correr aí ou pegar o carro e se deslocar assim. Mas extrafisicamente, assim, pode se deslocar volitando. Isso já é uma coisa bem legal, né? uhum. Já, já tem uma diferença muito grande com a nossa realidade aqui. Então, embora muito parecido, a gente percebe a realidade aqui da mesma maneira, mas tem essas questões. Então, essa questão assim de diferença de espaço, a distância, o problema da distância, isso fica bem relativizado no extrafísico, né? Nessa dimensão mais básica quando a consciência está projetada. Uma outra condição que eu acho que é bem interessante, que para mim é bem característico assim da projeção, é que o pensamento, o que eu penso, acontece. A ação ela é imediata. Aqui as nossas ações elas são imediatas. Então, por exemplo, eu pensei em beber água. Então, eu pensei, aí eu tenho que esticar minha mão, pegar a caneca, levar até a minha boca e beber Nesse meio água. tempo você pode desistir. Nesse tempo posso desistir, pode acontecer alguma coisa. Agora, por exemplo, assim, se eu estou projetado, eu penso no Gabriel. Se eu pensar um pouquinho sobre você, eu já vou me encontrar contigo. Ou eu tô vendo um carro ali na frente. Eu penso no carro, já vou, Pensamento é o eu já, norte, já assim. sou É um levado até anzol. o carro. Então, o pensamento ele tem efeito imediato. Isso para mim é muito claro, uma projeção de psicossoma, né? A mais A básica das mais básica. projeções. Uhum. Então, essa questão do espaço, ela é muito relativizada e a gente consegue se locomover e se, se, se deslocar de uma maneira muito diferente do que é aqui. Então,
Para mim, isso diferencia bem assim a nossa condição aqui da projetada. Isso para Uhum. mim é bem claro, bem fácil de ser testado, inclusive. Se a pessoa tiver dúvida se está projetado ou não, ela pode pensar em alguma coisa e ela vai perceber que na hora ela vai se deslocar até aquela coisa, né? Agora, a projeção mental, de mental soma, que não é a cosmoconsciência, eu diria que é uma projeção, então, Que a pessoa faz a partir dessa projeção, é a projeção da projeção, né? Uhum. Como eu falei. Mas a diferença dessa projeção mental para uma cosmoconsciência é do ponto de vista cognitivo. Certo. Então, uma projeção mental, ela não vai gerar uma experiência cognitiva, uma experiência de você ter certas sensações, certas percepções de certas maneiras, como você tem na cosmoconsciência. Então, como eu falei, na cosmoconsciência você tem essa experiência de absorver muito conhecimento, daquela experiência ser tão impactante, significativa, que aquilo vale por X livros, N livros que você poderia ter lido, ou X anos que você poderia ter vivido, centenas de anos, um século de vida, aquilo poderia ser equivalente a uma cosmoconsciência. Numa projeção mental, não necessariamente, pode ser simplesmente essa projeção a partir da, da consciência já projetada no extrafísico, né? Projeção da projeção então do corpo emocional, do psicossoma para o corpo mental, mas sem necessariamente gerar esses efeitos ou essas sensações, essas percepções que a cosmoconsciência gera. E eu acho que a principal diferença é essa, é do ponto de vista cognitivo. Você sai da cosmoconsciência com uma compreensão da evolução, de quem você Da é, realidade, da do cosmos. realidade, um autoconhecimento que uma simples projeção mental não vai te dar necessariamente. Você vai perceber como é que é a dimensão mental, A como é que temporalidade, essas coisas a realmente. temporalidade. Você pode perceber assim uma sofisticação maior na forma de manifestação da consciência. Não se perceber com forma, aquela coisa toda. É, isso, Forma exatamente. humana. Você ter uma percepção mais ampliada. Sim. Mas você não vai necessariamente ter uma experiência que vai ser impactante, que vai ser acachapante, que aquilo vai Cosmoconsciência mudar a sua é vida. o suprassumo da projeção mental, digamos É, assim. do Então, que a gente conhece, né? até então, Até então, Então, sim. nesse caso, então, cosmoconsciência, toda cosmoconsciência é uma projeção mental. Sim, Mas nem toda projeção mental é uma cosmoconsciência. É isso? isso, Certo. isso. Agora, a questão da expansão de consciência, isso pode acontecer com a pessoa aqui no intrafísico, por exemplo. Sim, Sem sim. necessariamente projetar totalmente. Ela pode ter É, uma. a expansão de consciência, o que a gente fala, o que a gente quer dizer por expansão de consciência, é a expansão de qualquer atributo mental. Uhum. Essa é a definição de expansão de consciência. Então, qualquer atributo da consciência, mental não, mas qualquer atributo da consciência que se expanda é uma expansão de consciência. Então, o clássico, expansão da lucidez, Certo. uma expansão de consciência. Mas você pode ter uma expansão do ponto de vista afetivo, por exemplo, né? Transborda aquela fraternidade, aquela É, coisa toda. Então, isso pode ser uma expansão de consciência. Então, a diferença da expansão de consciência para a cosmoconsciência é que na expansão de consciência você expande um atributo. Cosmoconsciência expande todos. Interessante. Você expande, por exemplo, sua intelectualidade, sua cognição. Esse é o tipo de expansão de consciência. Na cosmoconsciência é tudo ao mesmo tempo. É o supra-sumo das expansões também. Sim, seria isso. Talvez seja um fenômeno mais complexo. Mais complexo e mais radical. Mais radical. Raro também. Os mais raros, Mais assim. raros. Mas é o mais radical. Eu já vi o Valdo falando sobre cosmoconsciência e eu sempre lembro essa frase, eu sempre faço questão de falar porque realmente é didático falar sobre ela. Ele fala assim: se as pessoas mal intencionadas, as consciências mal intencionadas, os assediadores, se eles dominassem essa tecnologia para fazer as pessoas terem cosmoconsciência, eles dominariam o mundo. Porque ia fazer todo mundo enlouquecer, a maioria das pessoas ia enlouquecer e ia conseguir manipular todo mundo, dominar o mundo.
porque é muito radical. Não dá ideia, Rodrigo. Mas não dá. Não Dá consegue. não dá porque você tem que mexer nos valores. E aí, Não é uma Curioso. ação, é aquilo que eu falei. Não, isso que você colocou é muito interessante. E se a gente for pegar uma analogia até um pouco mais pobre, vamos colocar assim, uma pessoa drogada é o quê? Ela usa aquela substância, vê aquela sensação. Nós daqui nunca usamos nada, mas quem tem, né, relata que a pessoa tem aquela sensação de prazer muito intenso e volta pro normal. Ela fala, não, eu quero ter aquilo de novo. É, E ela se droga. Então, até certo ponto, teria muita É isso. razão, porque ela teria aquele Não, tenso e fala, foi quero o de que eu novo. falei, foi o que eu falei. Depois que eu saí, no dia seguinte da consciência, eu não queria trabalhar. Eu queria ficar em casa, voltar até aquilo ali. Eu não queria sair nunca mais daquilo. Foi uma coisa assim que, porra, como assim, cara? Não, eu não quero nunca mais sair disso. Quero ficar para sempre aqui. Essa a minha vontade. Por isso que aí vem o processo da evolução. Ah, você quer isso aqui para sempre? Então evolua. Então mude, recicle, aprenda as regras do jogo e trabalhe de acordo com elas. Não dá pra comprar na esquina com a Não dá para consciência, comprar, então não dá tem que para tomar trabalhar. alucinógeno, não Ah. adianta. Você tem que mudar os seus valores e agir de acordo com eles. Se você quiser, né? Voltar a ter essa experiência. Porque a gente entende, se a gente pegar o ápice da evolução, é a consciência que vive permanentemente nesse estado. A consciência mais evoluída, o nível mais evoluído que a gente conhece, que é a consciência livre, né? Consciência livre, ela vive permanentemente nesse estado. É uma serenidade plena, inabalável o tempo todo, permanentemente. integrada com o cosmos, então, nesse É a caso. percepção dela integrada. Não tem divergência. Porque a gente ainda tem muita crença que distorce. A gente não consegue, o corpo físico, ele ainda superentende muito as nossas manifestações, as nossas emoções ainda dominam muito quem a gente é. Então a gente é muito refém ainda das nossas emoções e dos nossos condicionamentos físicos. Muito ainda animalizado. Então, esse é o problema. A gente está trabalhando em sucessivas experiências físicas, existenciais aqui para superar isso. É esse que é o processo, né? Então isso vai gradativamente melhorando. A evolução é isso, até chegar num ponto em que você vai vivenciar aquilo, aquele estado permanentemente. Por isso que eu falei que a cosmoconsciência ela dá ideia lá na Tem frente, potencial o lá. potencial a minha cosmoconsciência ela durou 20 minutos. 20 minutos. Mas a ideia é que seja permanente. A gente chegue num ponto que aquilo dure 24 horas, vamos dizer assim, né? Agora, o que você acha dessa? Tem uma teoria, né, de que grandes avanços, não necessariamente avanços, né, mas compreensões, assim, da realidade mesmo, dessa questão, veio de pessoas, de personalidades que tiveram esse tipo de experiência, né? Eu já vi algumas hipóteses disso, né, de que esse entendimento aí que Confúcio tinha, né, o próprio Siddhartha Gautama. Sim. Eu já vi até umas falando de Paulo de Tarso, Jesus Cristo, essas coisas que. Aquelas coisas faladas, assim, né? Que é Essa eu nunca tinha ouvido clássico. falar. Que, tipo, possivelmente eles podem ter tido experiências de expansão considerável que voltaram com essas. E aí, justamente, a proposta é, cara, eu preciso falar isso para outras pessoas porque as pessoas não sabem disso. E vai nessas questões dos valores. O Buda foi muito isso, né? O Uhum. Buda, acho que na história, se a gente for pegar o primeiro, assim, acho que foi o Buda, né? Uhum. E você não acha que, por exemplo, é uma pergunta polêmica, você acha que, por exemplo, uma questão de Jesus Cristo pode ter tido uma experiência dessa? E aí, até aquilo que o Alexandre falou, ter confundido a questão de se sentir parte, de se sentir como o universo, tipo assim, cara, eu sou isso aqui, então eu sou o caminho. Você acha que isso pode ter acontecido? Sim. Uma hipótese, claro, né? Sim. Eu acho, assim, que a obra dele não condiz com uma pessoa que vivenciou a cosmoconsciência, né? Uhum. Já do Buda já está mais próximo, Mais próximo. porque o Buda também, assim, não sou o budólogo, né? Não sou o cara que conhece o budismo, mas
o Buda, ele não trabalhava com essa chave da religião, né? Uhum. Então, Jesus, por outro lado, ele foi um cara que trabalhou dentro da religião. Ele era um rabino, né? Começa por aí. Uhum. Ele era um rabino e ele queria fundar uma nova seita dentro do judaísmo, vamos dizer assim, né? Que contestava aqueles preceitos super antigos que vigoravam ali no judaísmo. Ele queria contestar tudo aquilo e fundar uma nova religião, embora ele não tenha declarado essa nova religião ou cristianismo, né, como uma religião, mas ele trabalhava com, vamos dizer assim, uma base conceitual, uma base filosófica dentro da religião. E todo, assim, muitas coisas que consta da história dele, que a gente não sabe até que ponto é São real, verdades. porque Uhum. a parte do Jesus histórico é muito pequena. É menos de 20% do que a gente sabe é Jesus histórico. O resto é Jesus mitológico. Então, O é, próprio relato desses apóstolos dele ali, póstumo, né? Que sim, ficaram relatando ali e tal. pois é. Exatamente. E o que sobrou depois disso E também, é né? tudo relato. Porque esses caras não sabiam escrever também. Uhum. Pescadores, analfabetos. Os caras não, com exceção, acho que só Mateus, né? Que era um cara do governo realmente, que publicano, né? Que tinha uma educação maior, mas os outros apóstolos eram pessoas simples, né? Tinham uma educação formal. Então tem todo esse problema, mas assim, do que a gente conhece, eu acho que não condiz, uma pessoa que teve cosmoconsciência não condiz com a obra dele, né? Agora, tem pessoas que condizem, né? Então, por exemplo, o Buda, eu acho que condiz mais, já condiz mais. Agora, um outro que também que é antigo também é o Patanjali, dentro do hinduísmo. Não é nem do hinduísmo, ele fundou o yoga, né? Uhum. Tá no contexto do hinduísmo, claro, por ser um indiano, mas é muito condizente o livro do Patanjali, que funda o yoga como filosofia, porque hoje as pessoas só conhecem O Hatha yoga, Yoga, né? Que é atividade física. atividade física, exatamente. Mas o yoga como um sistema filosófico preparado para fazer a pessoa vivenciar o samadhi, que é a cosmoconsciência, é muito condizente. Pô, só um cara que vivenciou escreveria o que ele escreveu, pô. O Porque, Samadhi, digamos, é a linguagem que ele dá para, é o nome que ele dá ao sim, fenômeno. mas assim, a forma como ele sistematiza, como ele dá um passo a passo, é muito de quem vivenciou a Entendi. cosmoconsciência. Uhum. O Buda também é a mesma coisa. A forma como ele apresenta as ideias principais é muito de quem vivenciou a cosmoconsciência. Agora, estamos falando de oriental, mas pegando o ocidental, o Plotino, Ah, o neoplatônico. neoplatônico. Se você pegar Plotino, um grande filósofo, né, que somente os grandes filósofos ao longo da história conseguiram compreender ele. E quando ele fala as coisas que ele fala do Uno, Ele descreve, ele né? Tipo, que já descreve, teve experiência sim, nesse uma pessoa que sentido. não teve cosmoconsciência não é capaz de Uhum. fazer esse tipo de descrição e de viver de acordo realmente com esse tipo de experiência, né? Então, Jesus, eu penso que não. Muito provavelmente não. Porque tem várias passagens assim, seja, independentemente se a gente considera como mitologia ou história, mas que não condizem, né? A pessoa ter que se isolar porque está se sentindo assediada, que o demônio está tentando ela e tudo mais, que ele aí foi para o deserto, passou 40 dias com o discípulo dele e tal. Pô, isso não é uma coisa assim que uma pessoa que tem uma convicção mais concreta da realidade da cosmoconsciência, a pessoa não faz uma coisa dessa, né? Ou de agredir outras Ele tinha alguns pessoas. lapsos Ele ali, tinha umas realmente. coisas assim, uns arroubos assim, né? Que não condiz, né? Uma pessoa que teve esse tipo de experiência. E também todo o projeto dele, se a gente pegar, que era um projeto de martirização, de assim, eu sou o dono da verdade
e vou me permitir, ou permitir ser crucificado, vou levar as últimas consequências, essa minha verdade. E aí o cara se deixa ser crucificado, torturado e se tornar um mártir para poder propagar a ideia dele. Então, assim, uma coisa muito absurda, né? Se a gente pegar isso até do ponto de vista vamos dizer assim, hoje em dia, se uma pessoa fizesse isso, ela seria considerada com algum problema, teria algum problema, né? Psiquiátrico, sei lá. Não estou querendo dizer também que Jesus tinha um problema psiquiátrico. Não quero chegar nesse ponto porque eu nem tenho condição de fazer isso, né? Como uma pessoa que não tem conhecimento médico suficiente. Mas assim, imagina uma pessoa hoje, se fosse fazer a mesma coisa, né? Não, e até dentro disso que você falou, assim, é o que contam que aconteceu, né? Também tem A gente nem isso. sabe realmente o que é que era Jesus, o que era outros mitos ali que foram Não, incorporados, porque é menos o de que o 20% cristianismo histórico. é o projeto teológico, né? No fim das contas, É um projeto teológico. foi montado aquele. Foi montado e foi aproveitado politicamente também, né? Num Uhum. certo momento ali, em Roma, se viu interesse de fazer uma unificação da religião Eu penso que e, vários e mitos ali, tem até, tipo, tem trabalhos históricos que relacionam alguns ao paganismo, muitas coisas pagãs. clássicos que eram de outras religiões ali, de outros cultos, que foi incorporado nesse Sim, sim, próprio mito ali, né? Então, sim. Agora, falando só dessa questão da consciência, eu só queria te perguntar uma dúvida que eu tenho. A gente falando aqui, um dos temas que eu estudo é a experiência de quase morte, né? E experiências de quase morte em geral, algumas mais excepcionais têm experiências de corpo mental, têm experiências onde você encontra até seres super evoluídos. E existem algumas, poucas, onde durante a EQM a pessoa passa supostamente por uma experiência de cosmoconsciência, né? E a princípio os relatos parece tudo ok, não tem nada de. Mas eu já vi dois casos que me chamaram muita atenção. Eu não sei se saberia, já ouviu alguma coisa nesse sentido, que as pessoas usaram a seguinte expressão, que para mim é muito curioso, eu realmente não tenho o que dizer. Elas disseram o seguinte: eu me tornei o próprio tempo. Então ela não faz conexão com o que você falou aqui. Então, você já viu algo nesse sentido? A pessoa dizer que ela se torna, naquele momento, o próprio tempo, como se o tempo, enfim, fosse ela própria. Já viu algo nesse sentido? Ou é... Porque eu realmente nunca. Me pegou de surpresa esses relatos que eu vi. Tá? Sim. Não, nunca vi, assim, eu já vi, eu sei que tem pessoas que estudam a cosmoconsciência através da experiência de quase morte. Tem uma pesquisadora na Conscienciologia que faz isso, a Christina Hayden, ela faz essa pesquisa, né, da cosmoconsciência através da EQM, mas eu não vi esses relatos, não conheço esses relatos. Mas eu acho que faz muito sentido. Dela dizer assim que é o próprio tempo, no sentido de ela, vamos dizer assim, não estar mais condicionada ao tempo, de não ser, não estar distanciada do tempo, ela ser realmente o próprio tempo. Então, como eu falei, a gente tem esse grande condicionamento aqui na nossa realidade, o tempo metendo as suas condições a nós. Então a gente tem compromissos, tem calendário, tem horário, tem condicionamento que vai pensar, eu vou agir assim porque no passado aconteceu tal coisa. Então a gente tem a mente, ela está muito estruturada em referenciais temporais de passado, futuro, presente. A gente tem muito isso é muito forte, é muito arraigado. Mas numa condição de cosmoconsciência, isso se rompe. Não existe mais esse enviesamento pelo tempo. Nem o tempo cronológico, que é o tempo do mundo, nem o tempo psicológico, que é que a gente chama de cronemia, né? O tempo interno. Não existe essa interferência na sua forma de percepção. Tipo, uma Então, coisa vem antes da outra. É é, resumidamente isso, né? ou eu faço essa interpretação porque no passado aconteceu tal Sim. coisa, então eu Isso interpreto. não tem sentido ali. Não, é uma integração, né? Uma integração.
Não existe esse enviesamento de experiências passadas condicionam a forma como interpreta as Muito coisas curioso, no né, cara? presente. É a percepção pura. Então, é uma experiência de tempo puro também. Porque soa contra-intuitiva, né? Se você diz que é uma experiência que até certo ponto é atemporal, mas a pessoa se percebe tendo a própria noção do tempo, Acho que até a forma dela interessante, né? traduzir isso. Traduzir É talvez o isso que que eu ia ela falar, é passou, um né? pouco poético isso também, É, né? Porque não reflete bem assim a realidade. É uma coisa mais poética mesmo, que ela está tentando colocar em palavras o que é difícil de colocar em palavras, né? Porque a gente tem a experiência do tempo aqui, a gente vive isso aqui. Aí quando tem uma condição que não é condicionada ao tempo, como é que você explica isso? Aí vem a poesia, vem a metáfora, vem essas figuras de linguagem para tentar explicar, né? legal. Bom, Rodrigo, agradecemos a sua presença, né? A gente está chegando no final aqui da nossa conversa e no final a gente sempre fala assim, se tem alguma mensagem final, se tem uma coisa que você quer Consideração aí. consideração, alguma coisa que faltou, não, isso aqui eu tenho que falar aqui. Tem algo nesse sentido? Olha, eu acho que falamos muitas coisas, mas eu diria que quem tem interesse no autoconhecimento, quem busca esses assuntos de autoconhecimento, quem está buscando viver melhor, está buscando ter uma vida mais pacífica, melhor consigo mesmo, melhor com os outros, vale a pena buscar o estudo da expansão de consciência, da cosmoconsciência, porque tem um potencial realmente de transformar e de fazer com que a gente seja mais sereno e viva melhor, né? Nesse mundo que hoje em dia é tão caótico, eu acho que tem esse potencial que pode ajudar as pessoas. E, Rodrigo, assim, o pessoal que quer te acompanhar, quer estudar o teu trabalho, o que você está fazendo hoje, como que o pessoal pode encontrar aí suas pesquisas? Olha, de rede social tenho, assim, da Conscienciologia eu faço muitas coisas pela CIP mesmo, então tem curso meu gravado que está disponível, inclusive sobre esse tema. Não é o tema, não está escrito lá Cosmoconsciência, mas curso que está lá disponível é sobre isso. Então, quem quiser pode acessar por lá, comprar o curso, né? Ver o curso. E se quiser pode mandar um e-mail ou até mandar um e-mail para que a gente tem um trabalho dentro da CIP que é de pesquisa de fenômenos, né? Que é da UFIP. Quem quiser pode até mandar um e-mail para mim, que é ofip, OFIP, @acip.org. Sempre com dois S, né? A CIP com dois E com S. I no final. E no final, sim. ASSIPI.org. Então, ofip@cip.org. Pode mandar um e-mail que vou atender com o maior prazer. Bacana, Rodrigo. Muito obrigado, então. Foi um prazer conversar com você. E é isso, estamos finalizando o episódio de hoje, pessoal. Muito obrigado aí pelo Abraço, até a próxima.